unidade por meio da humildade. O desafio hoje da Shavuot, da semana, é tentar mostrar a unidade por meio de humildade. Não seria a unidade por meio de interesses, por meio de poder. Vamos nos unir com propósito político, unidade por propósito religioso, unidade por meio do propósito institucional. Não, não. A unidade é por meio da humildade. Então, a lição vai trazer, né, a Shavuot dessa semana, de 18 a 24 de janeiro, um verso para a gente poder pensar, de Filipenses 2:2. Completem meu trabalho mediante o propósito e o amor. Tá? Propósito aqui está relacionado com o trabalho. O próprio Rabino Shaul, ele está trazendo a ideia de propósito no sentido de completude do trabalho. Tá? Há propósito naquilo que eu faço quando eu acordo e quando eu vou dormir e quando eu vivo. Qual é o meu propósito? Eu tenho um propósito. Meu propósito é salvar. Ele é chegar ao maior número de pessoas e mostrar que existe uma possibilidade honesta de se salvar com Cristo, adentrando a eternidade. E ele ainda vai abordar o amor. Tá? Não está escrito assim, completem meu trabalho mediante o propósito e a paixão comum, mas o propósito e o amor comuns devem ser do interesse de todos, sendo um no coração. E ele ainda vai colocar na mente. Shaul, o rabino Shaul, o apóstolo Paulo, então, destacou a importância da unidade como base no ensino e no exemplo de Yeshua, o Messias, um tema recorrente na Brit Hadashah, no Novo Testamento, especialmente em suas cartas. A desunião no universo teve início quando um anjo do céu manifestou orgulho e desejo de poder. Olha lá, desejo de orgulho e de poder. Não há nada mais estragado do que o poder. Posteriormente, encontrou terreno fértil no Gan Eden por meio de um descontentamento semelhante em relação às ordens do Eterno e do desejo de alcançar uma posição mais elevada do que ele havia determinado. Também há riscos aqui quando você quer subir sem a direção de Deus. Tá? Às vezes você consegue, e permanecer lá no alto sem a direção dele é catastrófico. Então, este é o início da paraxá dessa semana, tá bom? Desunião em Filipos, tá? E ele vai dizer, foi sem dúvida uma grande decepção para Shaul, para Rabino Shaul, para Paulo, perceber que a Querrilá que ele havia fundado e amado profundamente estava sendo afetada por rivalidade e discórdia, ambição egoísta. Ele vai dizer que isso já foi utilizado antes para descrever lá em Roma os que desafiavam o Rabino Paulo, buscando promover a si mesmos em vez da causa do Mashiach, de Cristo, o Messias. Então, há uma diferenciação entre defender a causa de Cristo e promover a si mesmo, né? Vou até escrever aqui, ó, promoção de si mesmo. A ideia principal não é esta, tá? De promover, mas sim, ó, a causa. Lembram do início, o propósito? Basicamente é isso, tá bom? Esse mesmo termo traduzido como discórdia aparece no contexto das ações de má inclinação, Gálatas 5:20. Tá? Então a discórdia pode ter sim uma raiz nessa má inclinação que a humanidade tem, nós temos. Yaakov ben Yosef, Tiago, também advertiu, onde existem inveja e ambição egoísta, há discórdia. Então, você observou institucionalmente a discórdia? A ambição. Tá? Vou ficar com essa palavra aqui. Eu tenho uma ambição, ambição. Onde há discórdia, há ambição. E onde há ambição, há discórdia. A unidade deve pensar de um jeito proposital em busca do reino. E ele vai dizer, a palavra traduzida como vaidade ocorre na Brit Hadashah apenas em Filipenses 2:3. Agora ele apelou para vaidade e é usado como sentido de arrogância, orgulho vazio,
e uma visão exagerada de si mesmo. Shaul utilizou uma expressão semelhante ao advertir os Gálatas: não nos tornemos convencidos, provocando e invejando uns aos outros. O mundo judaico vai chamar de Yom Hará, né? O olho mau, que seria a não perceber o bem do outro, não olhar o bem que o outro faz, o Yom Hará. Tá? Ou, traduzido no português, para a nossa expressão, inveja. Tá? Shaul destacou o exemplo de Yeshua como uma motivação poderosa. Então, Jesus motiva com muito poder. Ele também consola no amor. Ele revelou o amor divino e deixou instrução. Mantenham o amor uns pelos outros como eu os amei. João 15, 12. Aqui tem um exemplo clássico de que porque as coisas estão indo de mal a pior. Amor esfriando. Lembram? Lá em Apocalipse, eu estou para vomitá-los, a igreja de Laodiceia. Porque morno prefere-se frio, o eterno, né? Deus gosta muito mais do frio do que da mornidão. Então, comunhão do Espírito. A presença do Ruach HaKodesh, né, o Espírito do Senhor, promove unidade, ou Espírito Santo, ou Fôlego Santo, né, entre os fiéis. Atos vai dizer isso no capítulo 2, quando houve aquelas línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça deles. Então, por meio deste Ruach, acontece a unidade do povo, não pela carne. É clássico, o texto já está dizendo, ó, a unidade não vem pela carne, a unidade vem pelo Espírito do Senhor. E algumas soluções que Shaul apresentou, o afeto, né, é uma característica divina da vida de Yeshua também, tá? Ilustrado por parábolas do bom samaritano e do filho pródigo. Mateus, por exemplo, e Lucas 10, 33, o afeto. A compaixão, seguindo o exemplo de Yeshua, seu talmidim também são chamados a agir com misericórdia. Então, Lucas 6,36 vai dizer que a compaixão, ela é acompanhada de misericórdia. Isso está dentro do seu trabalho também, tá? Tem muita gente que fala, empurra com a barriga. Não é a minha filosofia, nem a de Yeshua. Vamos solucionar os problemas que devem ser solucionados, não empurrar com a barriga. Abre aspas. Que a unidade, ou melhor, que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união ao Messias. Vejam, qual é o propósito? A salvação e a eternidade. Por meio de quem? De Yeshua. E governada por quem? Pelo Cristo. E pelas suas palavras. E também pelo exemplo de vida. Este é um método, o exemplo comum. Ah, não, mas eu penso de forma pós-moderna. Veja, meu pensamento é um pouco mais voltado para o místico. Tá? Eu gosto mais da Kabbalah. Veja, não, a orientação aqui é clássica. Vocês querem caminhar de forma unida? Pensem de forma unida. Eu destaquei aqui que Yeshua direcionou sua atenção às intenções e motivações do coração. Tá? Cristo sempre tocou nesse ponto, a motivação do coração. E qual é a intenção, a intencionalidade? Né? Eu faço de forma intencional, por quê? Tá? Então, qual é a minha intenção? Hoje já não precisa mais ser subconsciente. Nós conseguimos, de forma consciente, saber se a minha intenção é boa, é ruim, eu quero ajudar ou empurrar. Não há necessidade de apagar a luz do outro, né? Para que a sua possa brilhar, tá bom? O jovem rico declarou isso também, quando ele cumpria ali toda a lei, né? Porém, quando Yeshua lhe pediu que vendesse tudo o que possuía, desse o seu dinheiro aos pobres e o seguisse, ficou evidente o apego daquele homem aos bens materiais, né? E aí vem a clássica frase de Mateus 12, 34, pois do coração procedem maus pensamentos, assassinato, adultério e outros tipos de imoralidade sexual. Mateus 15, 19 também. E o Mateus 12, 34 vai dizer que a boca fala do que sobeja no coração. Então a boca fala do que o coração... Quer conhecer o coração de uma pessoa? É só escutar o que ela tem para falar. É simples. Tá?
Se ela falar de tristeza, de arrogância, de orgulho, de vaidade, é porque o coração dela está cheio, diferente de um comentário aqui, outro ali. Mas quando ela fala muito, é justamente porque o coração dela é aquilo ali. Um modelo de caráter que ele vai dizer é agir com humildade. Tá? A humildade, basicamente, considere o outro superior a ti mesmo. Isso seria o conceito de humildade. Não se dobrar para essas pessoas, não é isso. Tá? Considerar o outro é respeitá-lo. E, embora simples de expressar, é um princípio difícil de viver. Tá? Aqui entram questões que parecem fáceis, mas são difíceis. Como aquele versículo, não te preocupes com o dia de amanhã. É bem simples decorar, mas na prática você consegue viver, eu também. Shaul mencionou a unidade que o Espírito concede, a qual produz a paz que une o povo de Deus. Olha que interessante aqui, ó. A paz que une o povo de Deus. Sempre ligado ao Espírito, tá? A palavra Espírito, Ruach Kadosh, ou seja, Ruach HaKodesh. Ter a mesma confiança e o entendimento comum da Escritura no conhecimento de Yeshua e do ensino é essencial. Então, quando um começa a pensar e falar diferente do que a palavra diz, aí já não há mais unidade. Está rompido, quebrado, rachado. Implante mental na cirurgia mental, né? Ele vai trazer aqui como título. Muitas empresas estão desenvolvendo tecnologias que combinam o poder dos computadores com o cérebro. É verdade, as empresas estão desesperadas hoje em tentar juntar esses dois aspectos, né? A nossa mente funciona como um computador, mas muito mais sofisticado. Tá? É um fluxo de pensamento muito grande. Quando Cristo, Yeshua, ele começa a traçar semelhanças, ele apresenta sempre o Espírito Santo, que é o controle da nossa mente. Romanos 8:6. Abre aspas, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus, e isso se opõe ao Espírito do mundo. 1 Coríntios 2:11. Quem está influenciando a nossa forma de pensar? O que entra em nossa mente? Essa é uma pergunta para nós pensarmos. Podemos ajustar nosso pensamento, mas não somos capazes de transformar o coração por nós mesmos. Isso aqui já é mais delicado. Tá? Transformar o coração por nós mesmos. Somente o Eterno realiza a obra da transformação do coração. Essa espada é a palavra de Deus que é viva, penetrando até o ponto de junção da alma e do espírito, juntas e medulas. Hebreus 4:12. Então aqui vai destacar que somente com o auxílio do Espírito do Senhor é que podemos nos conhecer de fato, pois o coração do homem é enganoso. E a palavra hebraica traduzida como enganoso, akov, descreve um terreno irregular que leva ao tropeço. Por extensão, refere-se ao pensamento confuso, tortuoso e distorcido. O que tem uma referência à palavra hebraica enganoso, akov. Tá? Então, enganoso é como se fosse um terreno irregular que leva ao tropeço. Tá aí, engano. Tá? Então, coração enganoso vai fazer você tropeçar. Tá? E também é um pensamento confuso. Por isso precisamos ser transformados pela renovação da mente. Que está o nosso apelo de novo, que Paulo também apelou a todos os interessados. Yeshua viveu sem ter transgredido a Torá, tentado em todas as áreas como nós, ele nunca transgrediu, né? Hebreus 4:15. Cristo teve tanto as mitzvot, os seus mandamentos, não só os 10, mas cumpriu todos os mandamentos que eram necessários para ser um profeta, para ser um sacerdote, para ser o Messias. Ele cumpre todos. Yeshua, Deus conosco, não apenas assumiu a natureza humana, mas tornou-se um servo. E aqui está destacada a palavra humildade. O servo está sempre relacionado, tá, à humildade. Ele se ofereceu pelos nossos pecados. Shaul declarou que ele se fez maldição em nosso lugar. O maior de vocês deverá ser servo. Tá? Isso foi Yeshua quem falou, o grande Cristo.
Porque quem elevar a si mesmo será humilhado, e o que humilhar a si mesmo será elevado. Tá? Veja, não é o retributivismo, talvez, aqui neste planeta. Porque eu conheci muitas pessoas que se humilharam de forma muito linda aqui e não receberam recompensa. E percebi pessoas do contrário também. Elevaram-se a si mesmos, tornaram-se arrogantes, orgulhosos e ainda não tiveram a retribuição aqui. Então não se trata de retributivismo. A recompensa virá na eternidade. Aqui não é o lugar da recompensa. Este não é o lugar da recompensa. Tá? Justos e ímpios aqui acabam colhendo o fruto das suas próprias ações. Basicamente seria isso. Essa mensagem reflete muitas coisas, como a ilustração do que Paulo falou. De forma ainda mais enfática, Paulo reforçou que já havia dito, não agir com interesse pessoal ou vaidade. Né? Lembram que Salomão vai dizer, Salomão, que tudo é vaidade? Tudo é vaidade. Se tudo é vaidade, o resumo da vida é comer, beber, se alegrar, temer a Deus e guardar as mitzvot. Pronto. Que são mais de 10. Um texto bastante conhecido diz, a pessoa que pensa conhecer algo desconhece a forma que deve conhecer. Tá? Que interessante. A pessoa que pensa em conhecer algo desconhece a forma que deve conhecer. 1 Coríntios 8:2. Ninguém sabe tudo sobre determinado assunto, isso é uma verdade em relação às verdades. E que se fez humano, no caso de Jesus, entre nós. Shaul destacou a extraordinária humilhação de Jesus, de Yeshua, ao se tornar humano, um tema que nem mesmo a eternidade compreenderemos. Então, tratando-se do mistério da humanidade de Cristo, aqui é difícil desvendar. Na humilhação, você consegue ver, né? Porque se quem se humilha será exaltado, e Cristo foi exaltado, aqui tem alguns exemplos. A natureza divina, a palavra morfé, né, mostra que Yeshua era igual ao Pai, existindo na forma de Deus. Mas olha como ele se humilhou como homem. Esvaziou-se. Yeshua deixou de lado suas prerrogativas divinas. Veja, olha como ele é humilde. Humilhou-se. Ao assumir a natureza humana, Yeshua passou de uma posição de supremacia universal para a de total servidão. Foi um servo mesmo. Tá? Até a morte, e morte de madeiro. Aqui, gente, foge do calibre mental, tá? A cruz é algo que eu não gosto nem de falar, porque é uma vergonha. Mas ele foi até a morte. Se isso não é humilhação, ele nunca foi humilde, então. A humildade que Deus teve de vir ao nosso planeta, descer, ela é insondável. Chama-se a vontade inescrutável de Deus. É insondável entender como é que ele se fez tão humilde por nós. E aí, como é que nós não conseguimos ser humildes se o próprio Deus foi humilde? Né? Akadosh Baruch Hu. Você já experimentou a realidade do amor de Deus em sua vida? Se sim, comenta, escreve. O que significa dizer que Yeshua se tornou ser humano? Tá? Filipenses 2:7. Quais os desafios da unidade, né? Especialmente no país que nós vivemos, ou que você vive, a disposição de ser humilde e de não agir com interesse pessoal ou vaidade ajudaria a resolver essas questões? Tá aí 3 perguntas interessantes para o nosso estudo dessa semana, para o nosso bate-papo, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Eterno levante o rosto sobre ti e te conceda shalom, a paz.